Oi, eu sou a Mari Maru e eu tenho uma marca de streetwear com peças feitas através do upcycling. E esse é o primeiro vlog de vocês acompanhando um pouco dos nossos bastidores para produzir uma nova coleção. A gente vai produzir um drop com peças básicas, é a primeira vez que a gente faz isso. E eu queria muito poder mostrar para vocês como que funcionam todos os bastidores, como que é produzir uma coleção do zero. Então, acompanhem que esse é o primeiro de muitos vídeos que vão vir por aí. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um pouco das inspirações para poder fazer esse drop de peças e também alguns dos tecidos que eu garimpei da última vez que eu fui buscar materiais para poder produzir essas peças. Bom, então basicamente a Maru é uma marca de peças não convencionais. A gente gosta de trabalhar com o streetwear de uma forma mais colorida, mais disruptiva, sabe? Sem ficar muito no básico do preto, do cinza, do branco. Então a gente sempre busca modelagens diferentes, cores de tecidos diferentes. E como a gente trabalha através do upcycling, uma das maiores vantagens, e pra mim uma coisa incrível que a gente pode fazer é ter peças únicas. Muitas vezes as pessoas veem como uma desvantagem porque a gente não consegue ter reposição de peças, mas pensa o quão legal é você ter uma peça única no mundo que mais ninguém vai ter igual. No nosso caso, isso é muito possível. Então, toda vez que eu vou buscar tecidos, eu tento buscar os tecidos que tem mais a cara da Maru, mas que tem a cara do nosso drop. Então, a gente já fez 2 drops até agora, que foram drops. Um foi de camiseta, que foi o Tio, que foi o primeiro drop do ano passado. Vou colocar umas imagens pra vocês poderem ver. E o segundo foi o Back in Town, que a gente fez no final do ano passado, que esse foi um drop maior, com mais peças, calça, bermuda, short, a gente teve várias opções de peças. Esse último drop a gente desfilou ele em BH, então ele foi super legal. Mas esse tipo de drop é um drop que dá mais trabalho para poder ser feito, porque a gente precisa desenvolver várias peças, modelagens novas, testar essas modelagens, para depois, de fato, conseguir produzir. Então a minha ideia é fazer alguns drops que sejam um pouco mais básicos para a gente poder ter mais saídas de peça e para que mais pessoas consigam ter acesso às nossas peças. Uma coisa que a gente preza muito na Maru também é a acessibilidade, tanto em relação à vestibilidade quanto em relação ao preço. Então ter peças mais básicas é uma alternativa legal tanto para a gente quanto para vocês, para a gente conseguir produzir mais peças num valor que não seja tão mais alto do que a gente costuma fazer. Uma coisa que eu tava sentindo um pouco de falta na Maru é trazer um pouco de Minas Gerais, sabe? A gente é de Minas, a gente gosta muito de Minas Gerais, e eu acho que, apesar da gente falar do streetwear, muita gente não associa que a gente seja de uma cidade do interior, porque o streetwear ele é muito ligado às grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, muitas vezes as pessoas esquecem que aqui em Minas a gente também curte streetwear, a gente também tem vários movimentos legais. E o mais legal de Minas é que muitas vezes a gente está ligado à arte, ao processo manual, a gente valoriza muito mais esses processos manuais. Então, é um pouco disso que eu quero trazer para o nosso drop. Acho que vocês pegaram um pouco da ideia. Quero mostrar para vocês algumas das inspirações, vou colocar aí enquanto eu falo. Meu Pinterest está lotado, mas uma coisa que eu gosto muito também na hora de buscar inspirações é pesquisar por textos, por pessoas. Eu não gosto de ficar limitada só às imagens, eu gosto de tentar buscar o máximo de referências possíveis, tanto imagéticas quanto olfativas, quanto sensoriais, que envolvam vários dos sentidos, porque no final das contas, quando a gente vê uma imagem, várias pessoas associam essa imagem de formas diferentes. Então, o legal de ter uma imagem é que as pessoas conseguem associar cheiros, associar gostos diferentes. E quando a gente fala de Minas Gerais, tem muita coisa que a gente consegue explorar. Então, basicamente, esse novo drop que a gente vai produzir, ele vai falar de Minas Gerais sem ser de uma forma óbvia. Sabe quando a gente vê essas marcas? Isso não é um shade. Mas sabe quando a gente vê essas marcas que colocam cafezinho, mineiro, uai, trem, sou? É muito legal. Mas eu gosto de falar de Minas Gerais de um jeito que não seja tão óbvio, sabe? Que não pareça que a gente é tão interiorizado quanto a galera gosta de mostrar, tão jeca quanto as pessoas acham que a gente é, sabe? Eu quero mostrar Minas de um jeito mais
não seria requintado, mas de um jeito mais descolado, mais jovem. São pessoas que curtem o streetwear, mas que têm essa afetividade com as avós, com o café, com o bolo de fubá, sabe? Com angu. Eu amo angu, gente. Inclusive é uma curiosidade sobre mim. Amo angu, amo bolo de fubá. Mas também amo coisas de cidades grandes, amo grafite, amo, sabe? E muitas vezes eu acho que isso fica um pouco perdido quando as pessoas tentam associar Minas Gerais à moda, por exemplo. Acho que a gente tem grandes marcas de streetwear aqui em Minas que exploram isso, e isso é muito legal, mas a gente quer fazer isso também de um jeito diferente. Então, basicamente, é isso que eu posso falar pra vocês no nosso primeiro vlog. Mano, não esperem nada tão básico, porque uma coisa que eu acho interessante na Maru é que a gente consegue ser básico, mas nem tão básico assim, sabe? Eu não gosto de ser básica demais, porque eu acho que de básico já tem várias pessoas que fazem. Então, basicamente, é isso. Isso que vocês deveriam saber como introdução, sabe? No primeiro vlog já deixei vocês situados no que vai acontecer na nossa coleção. As imagens, as referências, tudo eu já tô, tipo, deixando muito bem trabalhado. Já estamos olhando para poder fazer as fotos. As peças já estão encaminhadas. E eu quero mostrar para vocês alguns dos tecidos que eu garimpei da última vez para poder fazer essa coleção. Mas vocês não vão ter tanto spoiler assim. Esses tecidos aqui, eles não vão ser usados agora, mas foram alguns dos que eu acabei garimpando da última vez que eu fui garimpar para poder produzir a coleção de básicas, então calma aí. Qual o tamanho do saco vocês acham que normalmente eu costumo andar por aí, tipo, lotado de tecidos? Vou mostrar, tá? Gente, esse saco é muito grande, juro. Eu vou mostrar alguns dos tecidos que eu garimpei para poder produzir essa coleção, mas nem todos aqui, como eu expliquei, vão ser usados, tá? Então, tipo assim, não vou dar tanto spoiler assim, não. Ah, importante, né? Nunca falei sobre isso. Normalmente, quando a gente vai procurar tecidos, a gente tem lugares específicos aqui na minha cidade que vendem retalhos de tecidos, pontas de tecido, né? Restos do estoque. A gente só trabalha com tecidos que são restos, que são sobras. Então, ou eles vêm por meio de doação, ou a gente compra em lojas que só trabalham com esse tipo de tecido. Esses aqui, por exemplo, eles são uma mistura. Alguns a gente recebeu de doação e outros eu comprei. E nessa coleção a gente vai trabalhar basicamente camisetas. Então a minha procura foi especificamente para malharia, tecidos de algodão, tecidos que tenham um pouco de viscose. Essa coleção também ela vai ter um tipo de interferência manual, só isso que eu posso falar. E aí por isso eu preferi alguns tecidos que tivessem um pouco mais de algodão para aderirem melhor a esse tipo de intervenção que a gente vai fazer. Ó, alguns dos tecidos que eu consegui dessa vez. Uma coisa que eu sempre prezo é por pegar tecido off. A gente gosta muito de trabalhar com tecido off. Esse aqui, por exemplo, ele é super levinho, super molinho. Uma coisa que eu sempre prezo também são tecidos atemporais, sabe? Não que sejam tanto do calor ou tanto do inverno. Na outra coleção a gente fez algumas peças que são mais invernais, né? Tipo moletom e tudo mais. Mas essa coleção eu quero que ela seja bem atemporal, camisetas que as pessoas consigam usar durante o ano todo. Então, uma coisa que eu sempre prezo é pela respirabilidade e pela vestibilidade dos tecidos. Às vezes o tecido é lindo, mas se eu passo a mão e vejo que ele tá muito grosso, que ele tá com a gramatura muito alta, eu prefiro não pegar, porque eu não vejo muito sentido em uma peça que a pessoa não vai conseguir usar durante muito tempo, em várias ocasiões. Então, basicamente isso. Sempre pego tecidos de cores básicas, que a gente sempre usa. Então, mesmo que eu não use esse agora, ele vai ser super possível de usar depois. Ah, lembrando também que algumas das peças elas foram para ser produzidas, mas eu ainda não escolhi todas as cores, então pode ser que alguma das cores que estejam nesse saco ainda vá, tá? Mas não é certeza.
Mano, um tecido muito lindo, tipo esse aqui. Eu peguei esse tecido porque ele não é nem cinza, tipo, ele parece muito cinza, né? Mas ele tem um fundo meio avermelhado, mano, eu não sei explicar. Ele parece meio roxo e meio cinza, então eu achei a cor dele super diferente. E é uma das coisas que eu sempre prezo, tecidos básicos que não sejam tão básicos. Então, tipo, se há um tecido off, eu não vou deixar a camiseta toda off, tipo, sem nada, ela vai ter algum detalhe. Nesse caso aqui, o tecido já não é tão comum, sabe? Ele não é um cinza básico, ele é um tom diferente. Então eu já gostei dele por causa disso e foi por isso que eu peguei. Ele também é uma malha. Não vou mostrar todos, tá? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Nossa, tem esse aqui também que é bem bonito, mano. Ele é um verde, mas ele é um verde meio mescla. Dá pra ver as bolinhas, né? Ele é um verde, tipo assim, lindo, lindo. Ele é super diferente, a cor dele é diferente. Não sei se eu vou usar ele agora, porque eu acho ele um pouquinho quente. Então, se fosse pra fazer uma coleção de básicos, eu optaria por tecidos realmente que consigam ser usados durante mais épocas do ano e que não sejam só agora, sabe? Então, eu acho que se eu fosse usar esse, talvez seria para uma coleção mais de outono, inverno, mas ele tá bem bonito. Eu acho que tudo vale teste também, não sei se ele seria tão quente assim. Eu sempre gosto de conferir com a Luana, que é a que costura pra gente, porque às vezes ela consegue entender melhor do que eu, assim, nessas questões de tipo, é muito quente, sei lá, tá muito áspero, não sei. Mano, esse aqui, uma curiosidade. Esse aqui é um tecido de forro. Gente, só quando eu comecei a trabalhar com isso, tipo em fábrica, que eu comecei a perceber que existem alguns tecidos que eles não servem pra mais nada. Não, não que não servem pra mais nada, calma lá. Mas é que eles são criados especificamente pra isso. Eu vejo com outros olhos, mas as fábricas só veem esse tecido pra uma função. Então, por exemplo, esse tecido, tecido de forro. Se não dá pra fazer forro, foda-se, ele vai ser jogado fora. Então, esse é um tecido que a gente já usou pra fazer forro da última coleção. Eu peguei ele pra poder fazer forro dessa vez, mas se não for possível, ele com certeza vai virar outra coisa. E ele não vai ser usado agora, né? Porque como eu falei, é de camiseta, vocês já entenderam, né? Esse aqui é um piquê preto. Da outra vez a gente fez umas polos, tipo essa que eu tô usando, que eu gosto muito de polo. A gente fez umas cores bem diferentes. Mas eu não tinha conseguido achar o preto. E eu gosto muito de peça preta. Acho que uma polo preta ia ficar linda. Então eu trouxe ele. A gente não vai usar agora. Mas achei melhor já pegar ele porque esses tecidos assim não são tão fáceis de achar às vezes, sabe? Uma coisa que é super difícil achar são ribanas. As ribanas, elas são feitas pra fazer as golas das camisetas, os punhos. Tá vendo que elas têm esse rajadinho aqui, ó? E elas esticam muito mais. As ribanas, como elas são usadas para fazer gola e fazer punho, que são quantidades menores e pedaços menores, muitas vezes as marcas conseguem usar elas até, tipo, o final, e o que sobra são pequenos retalhinhos. Então, tipo assim, é mais difícil achar ribana. Essa azul que eu achei tá linda. Achei melhor pegar, tipo, porque tava um tamanho bem grande que dá pra ser usado. Mas ribanas costumam ser bem difíceis de serem achadas. Para doação é quase impossível, então normalmente a ribana eu tenho que comprar mesmo. Vou mostrar mais um pra vocês. Vou mostrar esse aqui, ó. Esse vinho, por exemplo, eu tenho um pedaço bem grande dele. E aí, quando eu consigo um retalho grande assim, o que eu penso? Eu posso usar ele agora para poder fazer uma peça e aí guardar para poder fazer outra. Como eu falei, mesmo tendo a quantidade suficiente para fazer duas peças iguais, a gente nunca faz duas peças iguais, porque eu acho que o legal, principalmente vinculado ao upcycling, é ter peças únicas. Então, tipo, nesse caso, mesmo a gente tendo tecido suficiente para fazer 3 camisetas iguais, eu não vou fazer 3 camisetas iguais. E aí, provavelmente, eu uso esse para fazer uma agora e guardo pra fazer outra depois, entendeu? É assim que funciona. Vocês já viram que trabalhar com tecido não é tão fácil, né? Eu tenho muita alergia às vezes. Peguei mais alguns, mas assim, seguem a mesma linha de raciocínio. Tem mais tecido off, tem mais tecido preto também, porque é bom sempre ter, não estoque,
mas ter mais opções e mais quantidade, porque às vezes falta também uma quantidade pequena, e aí dá pra gente reaproveitar, dá pra gente fazer algum recorte. Então, basicamente, em relação aos tecidos é isso. A próxima fase agora é fazer a modelagem. A gente já tem uma modelagem de camiseta, então é basicamente escolher se a gente vai seguir com ela, se a gente vai criar outros padrões, fazer os desenhos. E depois desse caso aqui, mesmo tendo os tecidos, escolher as ribanas. Porque como vai ser camiseta, a gente vai usar ribana e eu ainda não consegui achar todas as ribanas que eu preciso. Então, no próximo vlog, vocês vão acompanhar a saga das ribanas. Minha avó experimentava a calcinha assim. Isso vai, tá? Espero que vocês estejam gostando, porque esse é o primeiro de muitos vídeos, como eu disse. E comentem aí o que vocês acharam, o que faltou, o que vocês querem ver por trás dessas produções, por trás desses bastidores. E é isso. Sigam a gente nas redes sociais também, sigam a Maru e acompanhem as nossas peças por lá. É isso, até o próximo vlog. Tchau!